E olha só, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, finalmente resolveu se posicionar sobre a anistia aos presos políticos, depois justamente da manifestação ali na Avenida Paulista, com Bolsonaro, com Nicolas, com Silas Malafaia. Será que o Hugo Mota é realmente a favor de mandar aquelas pessoas para casa e acabar com esse sofrimento? Ou ele está fazendo apenas um teatrinho porque precisa ganhar tempo amando do STF, do Executivo com Lula? O que será que está acontecendo? Será que isso tudo é um teatro, né? Ou ele está mesmo do lado da direita? Vamos saber isso agora. Quem vai trazer para nós é o pessoal ali da Rádio Auriverde, porque realmente, pessoal, nós já estamos cansados de ser enganados. E o Hugo Mota é um camaleão, da direita, é da esquerda? Qual o papel que ele está fazendo, você vai saber agora. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Realmente, eu tenho um pé atrás com o Hugo Mota. E você? Coloque aqui nos comentários, veja essa matéria. Fala, João. Pitoli, vamos falar então sobre esse posicionamento de Hugo Mota. O presidente da Câmara dos Deputados defendeu ontem que é preciso tratar com sensibilidade o projeto que concede perdão às condenações de vândalos golpistas, segundo a TV Globo, envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Mota defendeu também ser necessário discutir o tema com seriedade e cuidado para não agravar uma crise institucional entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. A declaração do deputado ocorreu um dia depois de um ato de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da análise do projeto da anistia no Congresso. Nos discursos, Hugo Mota foi um dos principais alvos. Segundo o presidente da Câmara, a anistia não é a pauta única do Brasil e do Congresso, e todas as discussões sobre o tema devem se seguir com a consciência de que é preciso tratar também as pautas dos outros partidos. Abre aspas. Não podemos ficar uma casa de uma pauta só. O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Defendo 2 pontos. Primeiro, a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, toca a todos nós. E a responsabilidade de poder na solução desse problema, que é sensível e é justo. Nós não aumentarmos uma crise institucional que nós estamos vivendo. Fecha aspas. O presidente da Câmara sinalizou ainda que antes de o tema ser efetivamente discutido pela Câmara, ele conversará com lideranças partidárias e com os poderes executivo e judiciário a fim de encontrar uma solução. Sabe, eu vou fazer aqui uma fala com relação ao Hugo Mota, espero ser compreendido. Lá atrás, eu ouvi um comentário quando falaram de Hugo Mota, porque haviam outros nomes pretendidos ali para ocupar a posição de presidente da Câmara. Entretanto, escolheram Hugo Mota. Pingou o microfone do João. Quando a gente... Pingou? Microfone do João. Quando a gente fala escolheram Hugo Mota, eu preciso entender o seguinte. Como é que eu escolho alguém para uma função tão importante como de presidente da Câmara dos Deputados? Eu escolheria pelas suas virtudes, pela sua força, pela sua disposição, pela sua coragem. Eu escolheria dessa forma. Ou seja, eu não escolheria Hugo Mota. Por que eu não escolheria Hugo Mota? Alguns comentaristas à época diziam o seguinte: olha, o Hugo Mota é aquele cara que está dentro da área, numa alusão ao futebol, numa analogia ao futebol, dentro da área, a bola bate nele e entra, o gol é dele. O Hugo Mota, para presidente da Câmara, estava parado dentro da área, a bola bateu nele e entrou. Ele é o novo presidente da Câmara. Agora, a gente não pode ser ingênuo, a gente não pode achar, nossa, ele foi escolhido porque ele é o melhor. Não. Se ele foi escolhido pela maioria, como foi, da forma esmagadora como se deu, isso me faz crer que todo mundo analisou, dentre outras coisas, pensando em quem está escolhendo, que Hugo Mota é muito mais frágil do que a gente pode imaginar. Hugo Mota é muito mais manipulável do que a gente pode imaginar. Por quê? Porque o rabinho está sujo, porque o rabinho está preso, porque papai deve, porque minha história é uma história
fragilizada por decisões que eu tomei, por emendas em que, segundo um delator, eu pedi 10% e recebi, reclamando do valor. Ou seja, esses ratos que ali estão, muitos deles, olhando para o Hugo Mota, olharam e falaram assim: é desse cara que a gente precisa. Ele vai fazer o papel de presidente da casa, entretanto, diante de qualquer problema, opa, Hugo Mota, vamos lembrar aqui do seu passado, né? Papai, lá na prefeitura de Patos, na Paraíba. Pingo, dá um pouquinho mais de estúdio para mim, por favor. Vamos olhar aqui como andam as coisas na sua vida pregressa. Então o senhor quer votar agora a pauta da anistia? É isso mesmo? Entendi. Mas o senhor tem um processinho aqui, lembra, Hugo Mota? Olha, a Polícia Federal vai visitar papai por esses dias. É assim que funciona. Então, veja, colocaram lá um fraco, colocaram quem tem rabinho preso e rabinho sujo, e agora ele vem com esse discurso absolutamente diferente daquele que o elegeu. Beleza. Só que, no ditado popular, se não tem cão, caça com gato. Não é? O que está tendo hoje, como diria também aqui a turma do boteco, o que está tendo é o Hugo Mota. Certo? Certo. É com esse cara que a gente vai ter que lutar. É com esse cara que a gente vai ter que aprovar o PL da anistia. Entendo eu que os parlamentares terão que se reunir, aqueles que são pró-anistia, que já entenderam os absurdos que estão ocorrendo no Brasil, chama e fala assim: a gente blinda, a gente já entendeu o que você está devendo, velhinho. A gente já entendeu que você está com o rabinho preso, a gente já entendeu que você está com o rabinho sujo, a gente já entendeu que a Polícia Federal foi atrás do seu pai, a gente já entendeu que você foi jantar com Alexandre de Moraes e saiu de lá outro homem. A gente já entendeu tudo isso. Então deixa pra gente. Por quê? Porque nós precisamos do Hugo Mota para aprovar o PL da anistia. E ele vai precisar agora de uma blindagem, de uma proteção, para em algum momento ele dizer: não fui eu. Ai, meu Deus, não fui eu. Eu juro, Moraes, não fui eu. Vai ter que acontecer. Por quê? Imagine o desgaste que vai gerar para o Senado do Alcolumbre, que não é tão frágil quanto, mas também deve ter o rabo tão sujo ou tão preso quanto. Só não é tão frágil porque o cara está com o couro um pouco mais escovado, né? Imagine isso ter que chegar ao Senado e o Alcolumbre ter que colocar em votação. Agora imagine o pior. Imagine isso sendo aprovado no Congresso e o Supremo Tribunal Federal ter que contar pro planeta, pro mundo, que é contra a anistia no Brasil. Porque o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Ou seja, nós precisávamos de um homem mais forte na presidência da Câmara. Não tem. Tem repito, um rabinho preso, um rabinho sujo, umas questões envolvendo emendas aqui, papai com problemas lá. É isso que tem. Como a gente vai fazer para lutar? Ao meu ver, blindá-lo e dizer o seguinte: Hugo, você quietinho vai ajudar mais. Então fica quietinho, porque você está atrapalhando. Dizendo que a gente pode piorar a crise institucional, significa que você é tão covarde quanto o Rodrigo Pacheco. É isso que significa. Você está passando essa mensagem. A mensagem que você está passando, meu querido Hugo Mota, é que você é tão covarde quanto o Rodrigo Pacheco. Que, para não esgarçar a relação institucional, de olho numa cadeira do Supremo, destruiu o Brasil. Então, amigo, quando a gente fala de Hugo Mota, a gente está falando de alguém que hoje, infelizmente, vai precisar ser blindado pelos deputados da oposição, que compõem a oposição, inclusive os do Centrão, que já entenderam que serão cobrados pelo eleitorado, com relação à posição diante do PL da anistia. Aí um outro ponto extremamente importante. Você que me ouve agora, você que tem acesso às redes sociais do seu deputado aí, deputado da sua região, mesmo que você não tenha votado nele, amigo, ele te representa. Ele representa
o teu segmento, a tua região, tua cidade, teu estado, enfim. Esse cara tem que ser cobrado e ele tem que ser lembrado que em 2026, se ele não apoiou o PL da anistia, ele está fora do jogo. Por quê? Porque quem apoiar o PL da anistia, quem for a favor do PL da anistia, terá o voto dessa importante parcela da sociedade. E será cobrado por ela. O cara que é do centrão, ele é mais centro-direita, ele vai ter que se posicionar. Não tem outra alternativa. Ele vai ter que contar para o eleitorado que ele é a favor do PL da anistia. E isso vai fazer com que a gente possa então chegar aos 257 votos, quem sabe chegar aos 309 sugeridos pelo Zucco, líder da oposição, e aprovar o PL. Aprovar esse PL. É isso que nós precisamos fazer. Você cobrando, a gente protegendo o Hugo Motta, ó que ponto a gente chegou, um dos homens mais fortes do Brasil com relação ao cargo que ocupa, fragilizado pela história, pregressa, pelas decisões que em algum momento tomou na vida. Então a gente vai ter que cuidar do Hugo Motta, cobrar nas redes sociais e fazer o nosso trabalho. Senão, teremos problemas. Isso está cada vez mais evidente. E não aprovar o PL da anistia, para mim, seria o golpe mais duro na história da democracia do Brasil pós 8 e 9 de janeiro. Que a gente já enfrentou no 8 e 9 de janeiro, achando que a gente já tinha passado por tudo, pode ser agravada essa situação com a história se a gente não aprovar o PL da anistia. Pois é, agora nós vamos mostrar aqui um pequeno trecho da fala do Hugo Motta, onde ele se declarou ali sobre a anistia, né, o que ele pensa realmente. Eu vou mostrar aqui, quem vai trazer o deputado Gustavo Gal. Ele vai trazer esse trecho aqui, né, da fala ali do Hugo Motta durante um evento, e depois eu quero que vocês me falem com quem que ele está parecendo, porque eu já identifiquei o personagem, tá? Vamos ver aqui, voltamos em seguida. Após as manifestações de ontem, eu acho que todos nós, o Brasil inteiro, estava ansiosamente esperando um posicionamento, uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados sobre a anistia. Bom, Hugo Motta acabou de falar sobre a anistia, foi o seu primeiro pronunciamento sobre essa pauta, enquanto ele participava de um evento em São Paulo da Associação Comercial. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, né, o que ele disse, e depois a gente tece alguns comentários sobre a fala dele. Sim, eu ainda não falei desde o dia de ontem de público sobre as manifestações. Primeiro dizer que eu sou um amante da democracia e acho que toda e qualquer manifestação de qualquer partido é válida para defender qualquer pauta dentro do Congresso. Não cabe ao presidente ser censor de pauta, né? Cada partido defende aquilo que entende ser importante e não há um tema mais ou menos importante, mais ou menos relevante que a casa não tenha que se debruçar e enfrentar se é trazido por um partido político. Dizer que a própria obstrução também é regimental, né? Nós temos que respeitar, é um instrumento do legislativo e, de certa forma, o que eu penso que nós temos que ter para esse momento que o Brasil vive é defender a pacificação nacional. O que o Brasil precisa é dessa pacificação. É justamente isso que a gente está falando há muito tempo. Dificilmente o Brasil vai entrar em um processo de pacificação enquanto centenas de pessoas estão sendo injustamente perseguidas, de forma como se fosse uma vingança pessoal. Então isso tem que acabar para que a gente possa entrar num processo de pacificação. Não é desequilibrando, não é aumentando a crise que nós vamos resolver o problema. Não é distanciando as instituições que nós vamos encontrar a saída para esse momento delicado e difícil que o Brasil enfrenta. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que isso é bom, a percepção, e a gente já sabe disso, né, que são vários exageros, são várias pessoas que estão sendo perseguidas, né, decisões absurdas. Que bom que ele percebe isso. Essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós, e a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer.
ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Sabendo também que essa não é a pauta única do Brasil. Nós falamos aqui sobre diversas outras pautas que são importantes, que nós temos também que enfrentar, que nós vamos também tratar as pautas dos outros partidos, que também têm relevância dentro da casa. Então nós não podemos ficar uma casa de uma pauta só, uma música de uma nota só, não é isso. O Brasil é muito maior do que isso, nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Nós não podemos nos dar diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dá o luxo de achar que aumentando uma crise institucional nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso. Não contem com esse presidente para agravar uma situação que do país já não é tão boa. Então, vamos enfrentar com cautela, com o pé no chão, mas com esses dois pontos, sensibilidade e responsabilidade para que o Brasil possa sair mais forte dessa discussão. Respeitando todas as manifestações. Eu fico muito feliz quando a democracia grita. É por ela que nós temos que defender. Talvez só eu e o Wilson aqui tenhamos nascido depois da nossa Constituição. E espero que as próximas gerações, a nossa geração e as próximas, vivam nesse regime democrático que tão bem tem feito ao Brasil. Então, podem ter certeza que vamos conduzir esse tema com muita responsabilidade, com cautela e procurando sempre dar o melhor encaminhamento, não em favor de um lado ou de outro, mas em favor do país, que é quem precisa, ao final, sair mais forte dessa situação. Bom, o que eu posso falar sobre esse comentário? Quando a Câmara dos Deputados se abstém de pautar algo que leva centenas de milhares de pessoas para as ruas na justificativa de não aumentar a tensão entre poderes, é porque essa tensão entre os poderes, na verdade, não é uma tensão, é uma subjugação da Câmara dos Deputados. A iniciativa da anistia é voltar a equilibrar as forças, voltar a equilibrar a independência, a equidistância, as forças entre os poderes, porque o que há hoje é o judiciário decidindo tudo. E quando nós não pautamos algo com medo de uma reação do judiciário, então a gente está abrindo mão da prerrogativa de ser um representante eleito. Nós representamos os nossos eleitos, os nossos eleitores. E não faz sentido. É como se fosse parece que é uma admissão de que o pêndulo está errado, a balança está errada e qualquer tentativa de voltar a equilibrar essa balança pode ser vista pelo outro lado como um ataque e o medo da reação faz com que haja uma não ação do nosso lado. Me desculpa, presidente, assim, e eu sei que você é a favor da anistia, eu sei que você se sente comovido com o sofrimento dessas pessoas por ter conversado com muitos desses familiares, mas a anistia de forma alguma pode ser vista como se fosse aumentar a tensão, é justamente destensionar. Enquanto algumas figuras do judiciário não aprenderem que do nosso lado haverá uma reação caso eles atropelem os seus limites ou desrespeitem a Constituição, nós sairemos sempre menores após cada debate. O Congresso hoje está saindo sempre menor. O STF acabou de decidir que o gasto do judiciário vai ficar fora do calabouço fiscal. O Supremo Tribunal Federal está constantemente legislando e ignorando, anulando as leis criadas pelos legisladores. Tudo que nós queremos é acabar com o sofrimento destas 240 pessoas ou dessas que estão sendo acusadas. São algumas centenas de pessoas que a gente pode proteger com uma votação. De forma alguma pode ser encarado como se fosse um ataque. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós vemos ministros mandando mensagem para deputados pedindo para que eles não pautem uma determinada coisa ou não votem num determinado sentido. Se isso está acontecendo, já não há mais independência entre os poderes. Não há. O sofrimento dessas pessoas que estão presas não vai embora.
É algo que está manchando a história do nosso país. A cada dia que passa que eles estão lá dentro presos, é uma mancha que se alastra, que desmoraliza o Congresso, desmoraliza a justiça brasileira. Nós só queremos que a Constituição volte a ser respeitada. Só isso. E que o devido processo legal seja seguido. E pedir isso é afrontar o judiciário, sendo que deveria ser o judiciário o primeiro a impor esse tipo de condição. Então, assim, eu sinto muito. Eu espero que a gente possa se pautar a anistia, que os líderes dos partidos e que os deputados que não assinaram a urgência assinem a urgência. Infelizmente, a gente vai ter que só a única opção que nós temos é todos os deputados, o máximo, 272, assinarem o pedido de urgência para que isso seja pautado no plenário. Pois é, pessoal, tá aí, né? O Hugo Mota, ele está igualzinho, sabe com quem? Com o Rodrigo Pacheco, exatamente, o mão de alface, com esse discurso mole de que vamos pacificar o Brasil, não vamos causar mais interrupções e mais confusões institucionais, não é o momento de causar terror no Brasil. Esse discursinho foi que o Rodrigo Pacheco enrolou o Brasil durante 4 anos, 2 anos primeiro mandato, depois mais 2 anos, enrolou o Brasil para não colocar os processos de impeachment de ministros ali no STF, e eu tô sentindo o Hugo Mota na mesma linha, fazendo ali o meio de campo, não ofendendo nenhum lado nem o outro, eu tô do lado de todo mundo, eu sou a favor da democracia. Esse discurso até a esquerda gosta, né? Eles se acham extremamente democráticos, né? Falam que gosta da democracia, mas quando o povo vai nas ruas, aí eles não gostam. Então, para mim, o Hugo Mota vai enrolar esse negócio e não vai colocar para votar essa anistia. Se não tiver uma pressão, tem que ter pressão dos deputados, tem que ter pressão da população, tem que ter pressão nas redes sociais, porque o que depender do Hugo Mota, ele não vai causar problema para ele mesmo, com o judiciário, com o executivo. Escuta o que eu estou falando. E quando o Hugo Mota teve eleição para deputado, né, para presidente da Câmara dos Deputados, quando o PL foi a favor, quando o Valdemar da Costa mandou os deputados ali da casa ali votarem no Hugo Mota, quando o Bolsonaro se presenteou ali como, né, defensor do Hugo Mota, eu falei aqui nesse canal que ele não era dos nossos e que ele não ia colocar aquilo que a gente precisa para votar ali. Igualmente ao Davi Alcolumbre também. Todos dois são do sistema, fazem parte do sistema e vão ficar enrolando o povo. Para ele não tem pressa mesmo não, porque não é a mãe dele que está lá, né, presa, aquelas senhorinhas lá de 50, 60, 70 anos lá, nenhuma delas são parente de nenhum dos deputados, porque se fosse, eles teriam pressa, né, eles teriam pressa. Você já viu aquele ditado que fala assim, que quem tem fome tem pressa, né? Pois é, quem está preso também tem pressa. Então, esse discursinho de não vamos causar tumultos e divergências entre as instituições, o Rodrigo Pacheco era dessa mesma forma, ficou enrolando a vida ali durante 4 anos e não arrumou nada. Eu acho que se não tiver pressão, o Hugo Mota não vai resolver nada. E ele já deixou claro aí nesse discurso aí que você viu o Gustavo Gal aí trazendo, ele já deixou claro, não é a pauta mais importante no Brasil, temos outras pautas também importantes. Poxa, eu acho que é a mais importante. Pode não ser a mais importante para ele, pode não ser a mais importante para o Lula, pode não ser a mais importante para o Moraes, mas para aqueles que estão presos lá. Vocês viram um vídeo que passou há pouco tempo atrás, aí rodou a internet toda, de uma garota, né, uma criança, adolescente, já ali parece com 11, 12 anos, uma menina, ela vem a público e ela pede, por favor, Moraes, solte o meu papai, solte o meu avô, eu tô com muita saudade dele. Pois é, esse vídeo rodou e não adiantou de nada. Sabe por quê? Porque quando chegou na mão de quem deveria mesmo, as pessoas que deveriam fazer alguma coisa não fizeram. E aí é esse tipo de pessoa que está ali preso, com netos aqui fora, com filhos, com marido, com esposa aqui fora, precisando da ajuda. E aí o Hugo Mota me fala que essa não é uma causa emergencial. Depende para quem. Para essa menina que estava chorando fazendo esse vídeo, é emergencial sim. Para Débora, que agora está em casa, mas vivendo prisão domiciliar, é emergencial sim. A Débora está em casa, mas está como presa. Por quê?
porque ela não pode ter rede social, ela tem horário para sair de casa e horário para voltar, ela não pode viajar, não pode participar de nenhum ato público assim na rua, como teve, por exemplo, na Avenida Paulista, ou seja, já está vivendo presa, mas, né, é a situação que a gente tem hoje no Brasil. Lamentamos, né? Hoje, realmente, pessoal, as coisas estão trocadas no Brasil, os valores estão invertidos, né? Daqui a pouco as coisas estão tão doidas. Você vai sair na rua e você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, porque as coisas estão invertidas. As coisas estão invertidas nesse país. Quero te convidar para se inscrever no canal. Se inscreva aqui, tem um botão aqui escrito inscrever. Se você se inscreve, dá um like nesse vídeo. Pega o link desse vídeo, compartilha no grupo do WhatsApp, grupo da família. Mostra aí para todo mundo ver quem que é o Hugo Motta, né? Hugo Motta é de direita, de esquerda, de centro ou ele é dele mesmo, né? Inclusive, os ministros do STF também se pronunciaram sobre a manifestação na Avenida Paulista e eles se pronunciaram que eles têm um total compromisso e vão estar guardando 100% a Constituição brasileira. Não. É o compromisso que eles firmaram entre eles de proteger um ao outro. Foi isso que eles falaram. Temos que continuar protegendo o nosso corpo. Só isso. Ao passo que o discurso deles deveriam ser: vamos proteger a democracia, vamos proteger a Constituição, vamos proteger o povo. Deveria ser nessa linha, mas não. O discurso deles: vamos continuar protegendo o corpo, nós mesmos. Ou seja, um não ataca o outro e cada um se protege, né? Faz ali um campo de força, ali, um escudo, né? Para não sofrer retaliação da população, da direita e daqueles que querem ver a verdade nesse Brasil. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, compartilhe para todo mundo aí, pessoal. Vamos divulgar e tamo junto.